everyone, and welcome to another episode of Fitness World of Eva, where I try different sports and activities. This way you can see variety that exists out there and try the sport or activity that suits you best. I need to be honest with you. I've always wanted to try today's activity. I'm very excited to talk about capoeira. The martial art that combines elements of dance, acrobatics and music. Capoeira comes from Brazil and was invented by African slaves in the 17th century. Let's meet our guest today, Contramestre Rzeko from School Maturalo in Cologne, Germany. His actual name is Angelo Alves de Assis. He was born in Salvador da Bahia in Brazil and has been practicing capoeira since 1991. He has worked as capoeira teacher and dancer in Croatia, Bosnia and Holland. He has been teaching this Brazilian martial art in Cologne, Germany since 2010, hoping to reach even more people no matter the age or fitness level. Capoeira é tipo de dança ou tipo de luta? Como você pode explicar e falar da história dela? A capoeira é uma luta misturada em dança. Tem momentos que você pode ver a capoeira como luta e tem momentos que você pode ver a capoeira como dança, né? Então, tem uma pequena diferença quando você está dentro de uma roda jogando a capoeira. As pessoas que estão de fora, ela vê um momento de dança e ela vê um momento de luta, porque a capoeira, ela se esconde atrás da dança. A luta se esconde atrás da dança. A gente mostra a dança, mas o momento que a gente quer atacar, que a gente quer mostrar realmente que a capoeira é uma luta, nós temos como fazer isso. Tá bom. E a história da capoeira, pode explicar um pouquinho também? Sim, a história da capoeira, ela vem através dos africanos, levado para o Brasil na época de 1500, assim como foi o Brasil descoberto. Então, foi levados vários negros para o Brasil. E esses negros trouxeram vários tipos de dança, como o ningolo e como as outras culturas, como a luta do batuque. E a partir dessas lutas que foram levadas ao Brasil, as pessoas que estavam no Brasil, eles começaram a ver aquela luta e daquilo eles foram criando a capoeira. Foram tirando coisas dessa luta e colocando na capoeira. E a capoeira, ela é demonstrada através de um movimento que nós fazemos, que é chamado a ginga. Aquilo você dá para saber o que é capoeira, diferenciar ela de uma outra luta, através da ginga. Então ela foi levada ao Brasil através dos escravos levados para o Brasil naquela época, e através daquelas lutas que eles levaram ao Brasil, os brasileiros que são filhos de escravos que nasceram no Brasil e foram crescendo, foram aprendendo essa luta e foram deixando na mandinga brasileira, né? Então é um pouco disso e de outras histórias atrás que a capoeira tem. Muitas histórias. Você vai ouvir minha e vai ouvir de outras pessoas que fazem capoeira, coisas diferentes da capoeira, porque a capoeira, querendo ou não, é um mistério. Você falou sobre instrumentos. Qual instrumentos tem e por que vocês usam esses instrumentos? A capoeira tem um berimbau gunga, um berimbau médio, um berimbau viola, um atabaque, um pandeiro, um agogô. Esses instrumentos são usados na capoeira. Mas também tem um outro tipo de capoeira que é denominada a regional e a outra é denominada Angola, que usamos instrumentos não diferentes, mas a forma de ser usado na roda é diferente. Na capoeira regional é usada na roda um berimbau e 2 pandeiros. Na capoeira Angola já são usados 3 berimbaus: gunga, médio, viola, pandeiro, atabaque, agogô, reco-reco, né? E aí vem os toques, vem a música
a capoeira. É isso que também nos define um pouco diferente das outras artes, que nós temos música para ser ouvida quando está jogando. E aquilo também nos estimula muito com a música, com os instrumentos. Isso é bom para a roda da capoeira. Você pode falar um pouco mais sobre apelidos na capoeira? Como você recebe apelido? Sim, o apelido na capoeira, ele é dado ao capoeirista pela sua forma, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de jogar capoeira. O seu professor, no momento que ele te vê, ele vê uma personalidade de você, ele vê um animal em você, do jeito de você se comportar. Então, ele acaba lhe dando um apelido. E aquele apelido você leva na capoeira pro resto da vida. E o que significa seu apelido, Jejeco? O meu apelido Jejeco, ele não é dado através da capoeira. Ele é dado assim que eu nasci. Minha mãe acabou me dando esse apelido. Então, esse apelido foi levado para a capoeira. Por quê? Porque quando eu comecei capoeira do lugar que eu venho, eu comecei com vários amigos meus de adolescência, de criança. Então, eles já me chamavam de Jejeco. E esse apelido também foi para dentro da capoeira. Então, ficou na capoeira. Também, como você me perguntou, tem apelidos que já vêm de fora. Seu mestre já não lhe dá. Mas tem apelido que seu mestre lhe dá, ou até um colega seu. Ou também um outro mestre de algum outro lugar te dá um apelido também. Então, meu apelido foi dado por minha mãe dentro de casa. Não foi na capoeira. Precisamos saber português para treinar capoeira? Quando você treina capoeira, quando você começa a capoeira, você não precisa saber o português. Mas seu professor, ou seu mestre, ou seu contramestre, estagiário, ou o que seja, ele tem que falar os nomes dos golpes em português, que é para você aprender. E através disso, quando você já tem um tempo com a capoeira, automaticamente você vai aprendendo um pouco do português. E se você for uma pessoa que gosta da capoeira e que gosta do idioma, você vai aprendendo automaticamente. Dentro da capoeira, jogando, você não precisa falar. Mas quando você sai da roda, você precisa falar em português. Então, não é necessário quando entra na capoeira. Mas a partir do momento que você começa a treinar a capoeira, você começa a desenvolver a capoeira, isso vem automaticamente. E se você tem aquela perspectiva de aprender o português, você vai aprender. É bonito. E qual é a sua história? Como você começou? Por que você está fazendo capoeira? Minha história começou na capoeira em 1991, no bairro Alto da Bola, no Complexo da Federação. Quando, no bairro que eu moro, teve uma lavagem. E nessa lavagem, aconteceu de ter um grupo de capoeira lá para fazer uma apresentação. E eu vi uma roda de capoeira. E aquilo me encantou, nessa roda de capoeira. E a partir desse dia começou a ter capoeira no bairro que eu venho. Do bairro que eu venho começou a ter capoeira. Na escola Madre Judite começou a ter capoeira. E eu então me matriculei na capoeira para poder aprender capoeira. E desde lá até hoje estou na capoeira. A capoeira entrou na minha vida como uma perspectiva de vida melhor, de não estar me envolvendo com outras coisas no bairro que eu morava. E aquilo abriu meus caminhos à capoeira, porque através disso eu conheci várias outras pessoas. Então eu fui me deslocando para vários locais através da capoeira. Então a capoeira para mim
eu não posso falar que é tudo na minha vida, mas eu posso falar que é uma metade, que é muita coisa na minha vida. A capoeira faz parte da minha vida. Por isso que eu tô aqui hoje, conversando com você, por causa da capoeira que me trouxe até aqui. Então, capoeira faz muita parte da minha vida. Eu gosto, eu tenho admiração, eu amo a capoeira. A capoeira entrou na minha vida em 1991 e até hoje eu tô nela. Agradeço ao grupo de capoeira que eu fiz parte antes, que é o grupo de capoeira Quilombolas, que me deu essa oportunidade. Então, capoeira para mim, como eu falei, é quase tudo. Qual é a diferença entre mestre e contramestre? A diferença do mestre para o contramestre é que o mestre já está no último estágio da capoeira, da graduação. E o contramestre, ele ainda vai chegar mestre. Ele tem que esperar um pouco para chegar mestre, é o último estágio de graduação. Como funciona uma aula de capoeira? Como você faz? Você faz junto com muitas pessoas ou pessoal, com só uma pessoa? Como funciona? O treinamento da capoeira, ele funciona de uma forma em grupo. E você que está ali na frente, coordenando, você vai ensinando, você vai pegando na mão para poder gingar, você vai mostrando ao aluno iniciante como é que ele tem que fazer. Mas não é só uma pessoa ou aula particular, não. Quando você dá aula em um local, é para todo mundo. E eles vão se desenvolvendo ali dentro. A partir do momento que você vai mostrando como é que é, você vai dando atenção, você vai pegando na mão. Então, tipo roda, como funciona uma roda? Não, o treinamento é diferente da roda. O treinamento nós fazemos filas ou separações para que eles façam a movimentação. E aí você vai ensinando os movimentos como é que é. A roda, nós fazemos o círculo com instrumentos e ali dentro vai jogando 2 em 2 juntos. E ali ele vai mostrando o que ele aprendeu o dia a dia nos treinamentos. Dentro da roda, ele vai mostrar o que ele aprendeu no treinamento. A roda ali já é o momento que você está praticando o que você aprendeu. Essa é a diferença. Onde você dá aula de capoeira? Onde a gente pode te achar? Eu dou aula de capoeira em Widersdorf, em Colônia, Widersdorf, Alte Schule. Também dou aula em Leverkusen, no Jugendamt, lá próximo. Né? Se as pessoas querem treinar capoeira, pode me contactar. Ou também aqui em Colônia também tem vários outros capoeiristas. Né? A capoeira aqui é imensa, tem muitos capoeiristas. Então, eu dou aula em Leverkusen e eu dou aula em Widersdorf. Esses são os locais que eu dou aula de capoeira. Pode mostrar os movimentos de capoeira e os instrumentos também? Sim, posso. Sim, claro. Tá bom, então... Capoeira Mato Ralo contra mestre Jejeco. Vamos passar aqui uma aula para Eva. O primeiro passo da capoeira é o quê? A ginga. Então vamos ensinar ela a ginga. Eva, a ginga é assim, ó. Perna aberta, na paralela. E nós vamos fazer sem os braços primeiramente. Sem os braços primeiramente. Só a perna. A gente vai jogar uma perna para trás, vem para a base de novo. Joga a outra para trás, vem para a base de novo. Para frente, para a base de novo. Só essa movimentação aqui a gente vai fazer. E aí vamos. Vai. Isso. Vamos acelerar um pouco. Continua aqui, aberta, continua aberta, continua aberta. Isso, aí, continua aberta. A base é essa. Aí. Deixa o braço aqui assim, na frente. Isso, a perna aberta. E o que nós vamos fazer agora é o quê? Vai acompanhar a perna, o braço, ó. Isso, vem pra base de novo, aberto. Aí troca. Isso, vem pra base de novo, deixa.
troca. Isso é a movimentação, ó. Para base, com a mão aqui em cima, aí troca. Isso, trocou. Vem de novo para base, paralela, troca. Para base, deixa, troca. Para base, deixa, troca. Então, essa é a movimentação conjunta que faz com a capoeira para poder fazer a ginga. Nós vamos fazer agora um pouquinho mais rápido. Traz, para base, troca. Para base, troca. Para base aberta, troca. Para base aberta, troca. Olha para frente. Para base aberta, ó. Sempre nessa base aqui, não pode fechar. Sempre nessa base aqui. Isso, o pé lá atrás de ponta, volta para base e troca. Volta para base, troca. Isso. Isso. Acelera a mão um pouquinho. Vai. Isso. Então, essa é a primeira movimentação da capoeira que o capoeirista novo aprende quando chega na aula, é a ginga. E a ginga você tem que fazer várias movimentações, vários dias para que você tenha uma boa ginga. 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 Não atravessa assim. Tem que ser sempre aqui. Isso. Vai. Isso. Muito bem. Isso. Agora. Parou. Nós vamos fazer agora o movimento de defesa. Primeiro a gente aprende a se defender, depois a gente ataca. A gente vai fazer essa movimentação aqui, ó. Perna mais aberta, chamado esquiva lateral, ó. O pé gira, pode ser desse jeito, mas o pé aqui, a mão no chão. Isso, ó, esquiva lateral. Levantou, pro outro lado a mesma coisa, ó. Proteção, o rosto, isso, levantou. Pronto. Agora a gente vai fazer uma outra esquiva que é desse jeito. A perna fecha mais um pouco, a gente vai fazer uma esquiva que é chamada cadeira, ó. Uma defesa. O corpo mais um pouco na frente, que isso, levantou. E tem que estar sempre apoiado em cima da perna, sentado como se fosse uma cadeira. Troca pro outro lado. Isso, a mão atrás, o braço aqui na frente para defender. Isso. Movimentações. Isso. Baixa mais um pouco. Essas movimentações são básicas para as pessoas que estão chegando para poder aprender. Agora a gente vai fazer uma movimentação que é chamada cocorinha. Fecha mais, senta na cócora. Bota uma mão em cima, a outra atrás para poder dar o equilíbrio. Essa movimentação aqui, se o capoeirista ele atacar por cima, você tem como defender. Então, levanta, troca de mão, isso, pro outro lado, mais uma, cocorinha. São movimentações básicas que o capoeirista aprende. Nós vamos fazer outra movimentação básica que é assim, a perna atrás, direita, sempre na ponta do pé, que aqui dá o equilíbrio do capoeirista, não pode ficar assim, porque não tem equilíbrio. Então aqui você tem mais equilíbrio com a ponta do pé. Então você vai fazer o quê? Isso. Isso. É difícil. De dentro para fora. Isso. A movimentação é fazer um alongamento levando a perna. Isso, esticando ela e levando para o lado. Isso. Então faz, trocou, faz para o outro lado. Isso. Troca. Usamos muito o quadril, que é para dar o deslocamento, abertura. Isso. Troca. A mão sempre tem que estar na frente. Trabalha junto o braço e a perna. Girou, fez a queixada
Isso. A mão também sai do lugar, trabalha. Isso, e volta de novo. Faz e volta. Volta pra... Ó. Leva, ela vai junto, abaixa. Quando você suspende, ela abaixa. Suspendeu, abaixou. Suspendeu, abaixa a mão. Isso, volta de novo o braço. Isso, ó. Isso. Vamos fazer outra movimentação básica, essa que é na perna atrás de novo. A bênção. Isso. A mão na frente, a outra mão. Para que você ataque, você tem que se defender também. Então é aqui, ó. Atacou, se defendeu em cima, ó. O braço. Troca, ó. O braço trocou. Isso. Não muito na frente, a mão. Aqui assim. Isso. Por quê? Vem pra cá um pouco. Faz essa movimentação. Se me ataca, ataca. Se não se defender, toma o contragolpe. Ó, atacou. Contragolpe vem. Eu saio. Troca a mão. Troca a mão? Não, agora não. Ataca. Eu saio e contra-ataco. Então tem que ver isso. Essas são as movimentações básicas da capoeira que o aluno vai aprender no dia a dia. Fala-me Nossa Senhora, fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus o Criador. Nossa Senhora me ajude, Nosso Senhor me ajudou, camaradinho, é hora, ó, camará, e vamos embora, camará, e aí a fó, camará, e Santo Antônio é protetor da barquinha de Noé, Santo Antônio é protetor do capoeira, Santo Antônio é protetor do capoeira. Hoje tem dendê, hoje tem dendê, hoje tem dendê, se quiser vem cá pra ver. If you would like to start your capoeira journey with Contramestre Jejeco, you can find all the links in the description below. It was great to see you here. See you next time.